E aí, você sabia que a sua empresa, a empresa em que você trabalha, ou a empresa que você é proprietário, ou é societário, tem uma relação muito grande e bem instrutiva, didática, sobre as questões que acontecem em sua casa, no seu próprio lar? Ainda não? Então vem comigo! Então, gente, eu encontrei essa pérola, tá? Tô lendo, não sei se dá para vocês verem aí, Nossa Empresa, Nossa Casa. Esse livro é do Arnóbio Moreira Félix. Não conversei com ele, não pedi autorização para ele. Não sei se ele vai brigar, se eu vou ter algum problema com ele, mas mesmo assim eu vou desafiá-lo. Desafiá-lo a comentar o livro dele. Se ele achar ruim, a gente conversa, mas eu vou pedir para ele uma autorização, tá, gente? É o seguinte, eu achei muito legal, inovador a ideia que ele teve de escrever Nossa Empresa, Nossa Casa. O Arnóbio não é administrador, pelo que eu vi aqui, ele está escrevendo um pouquinho da experiência da vida dele. Claro que ele teve na sua companhia excelentes profissionais, alguns administradores, alguns de outras áreas do conhecimento que o ajudaram, mas muito mais do que isso, acho que a sua experiência de vida, experiência profissional está impregnada nesse livro. Eu comecei a ler, não terminei, olha que eu já estou fazendo um juízo de valor mesmo sem terminar de ler o livro, mas acho que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho. Que trabalho é esse? Quero dividir esse livro, assim como ele dividiu, em 20 capítulos, 20 temas em que ele relaciona as organizações, como elas se comportam, como elas nascem, como elas se estruturam, como elas dão certo, como elas dão errado, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente já tem como experiência de vida nos nossos lares. Você acha que é possível relacionar o que acontece nas organizações ou as principais partes de uma organização com aquilo que nós já vivenciamos diariamente em nossos lares? Eu acredito que é. Sabe por quê? Muitos autores científicos, autores utilizados pela academia, também já fazem ou já faziam essa relação. E o Niobe e o Arnóbio, de maneira muito inteligente, colocou isso na prática, facilitando a nossa compreensão, porque aqui não é uma leitura científica, a gente não está falando de um livro que é utilizado em academia, a gente está falando de um livro extremamente prático. Isso é legal. É uma coisa que, inclusive, eu discordo de alguns acadêmicos que falam que livros de autoajuda, livros que não são científicos, não deveriam ter a nossa anuência, ou pelo menos não teriam o mesmo respeito dos acadêmicos. É fato que livros científicos servem para nos dar base, servem para nos direcionar, nos posicionar enquanto profissionais. Mas os livros de autoajuda, se forem bem embasados, se estiverem bem estruturados, eu acredito que também podem ser úteis e podem nos ajudar muito, principalmente para aqueles que são leigos, para aqueles que não conhecem daquela área específica do conhecimento, tá certo? E eu queria aproveitar e começar a falar desses 20 capítulos. Para não correr o risco de esquecer algum, eu vou ler para vocês como é que o Arnóbio, parece que é comumente conhecido como Bill, estruturou aí seu livro, e eu queria muito que vocês já compreendessem sobre quais temas a gente pretende falar aí nos próximos vídeos. Ele vai falar da fundação, recepção, sala, corredor, quartos, cozinha, suíte, o banheiro, as janelas, a varanda, o telhado, a pintura, o quintal, as mulheres. Ele dedica um capítulo especialmente para as mulheres, e eu acredito que ele acertou bastante nisso. As crianças, a campainha. Será que a campainha tem alguma relação? A campainha que a gente tem no nosso escritório para atender os nossos clientes, com a campainha que a gente tem em casa, que nos ajuda a saber que alguém chegou? É interessante, hein? A equipe, a própria família como equipe. Ele também fala das visitas, faz uma relação com as visitas especiais, ele dedica um capítulo só para as visitas especiais. Também as empresas familiares, que é um modelo específico de organizações. O Arnóbio, ele é médico, não é administrador, tá? Pela síntese aqui da sua biografia, eu acredito que não seja a área dele, mas como eu falei anteriormente, estava bem assessorado aí de pessoas ligadas à área da administração, fez uma pós-graduação, né, na área. Acredito que isso tenha contribuído bastante, né, para que ele tenha escrito essa obra. Também atua, né, fazendo palestras motivacionais. E eu acredito que
a forma como ele aborda o tema, a forma como ele faz essa comparação é muito legal. Primeiro porque alguns autores científicos, como Chiavenato e outros da área da administração, já faziam um certo paralelo, né, entre as organizações e as estruturas familiares. Isso já dá alguma base. E segundo, porque no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente vai ver tudo isso que o Arnóbio cita, trata aqui no livro. Eu quero começar falando um pouquinho deste primeiro capítulo, a fundação. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho da fundação. Existe relação mesmo entre a fundação das organizações e a fundação de um lar, a fundação de uma casa? Como é que funciona isso? E aí ele coloca, logo próximo ao título desse capítulo da fundação, um texto do Benjamin Franklin. Falhar em se preparar é se preparar para falhar. É um trocadilho que faz todo sentido. Quando nós não nos preparamos, as chances de falha são grandes. Não é verdade? Quando você não se prepara para um casamento, quando você não se prepara para ter filhos, quando você não se prepara para construir bem o seu lar, a estrutura física e tudo aquilo que envolve o matrimônio, que envolve um novo lar, as chances de falha são grandes. Né? Quando você não escolhe bem o seu sócio, quando você não escolhe bem a sua esposa, quando você não escolhe o momento adequado para ter seus filhos, quando você não escolhe o local ideal para estruturar a sua casa, seja construir com seus próprios recursos, seja comprá-la já pronta, o tamanho dela, localização, recursos que estão próximos ou distantes de você. Então, essas perguntas ou estes questionamentos foram levantados ali pelo Arnóbio no seu livro. E eu te pergunto, você enquanto empresário tem pensado nisso? Antes de abrir o próprio negócio, verificou se a fundação está sendo bem planejada? O terreno em que você está comprando, ele admite a estrutura, ele suporta a construção que você quer fazer ali? Ao redor, as pessoas que estão próximas, são elas que serão atendidas pelo seu negócio? As necessidades que devem ser atendidas podem ser realmente atendidas com aquilo que você pretende construir? Próximo do meu imóvel, eu consigo enxergar com pesquisas que a cadeia produtiva acontecerá de maneira tranquila, razoável e dentro dos padrões esperados? Os meus fornecedores conseguem me atender aonde eu quero me estabelecer? A construção que está sendo feita é viável? Economicamente falando, ela pode ser bancada? Então são perguntas que a gente não pode deixar de fazer. O Sebrae, por exemplo, mostra para a gente que mais ou menos 30% das organizações que nascem em nosso país não superam os 2 anos de vida. Tudo por causa dessas questões estruturais. O alicerce, base, é fundamental. Eu sou filho de pedreiro, nasci numa família em que a construção sempre foi o bate-papo na hora do almoço. E eu vivia ali entendendo um pouquinho do que é fazer um alicerce. Cavar, furar, estruturar algum edifício. E aí, nesse momento, meu pai, com toda a sua experiência, trazia vários exemplos de fundações mal feitas, de alicerces não estruturados, de empreendedores que não levavam em consideração elementos fundamentais para uma boa estrutura, para uma boa base daqueles edifícios. Quando você não trabalha não só a questão física, civil, mas também jurídica de uma organização, as chances de você não ter sucesso são grandes. E não é isso que você quer. A começar pelos seus ideais. Quais são suas metas? Qual é a missão da organização? Atender a necessidade de alguém é a base para qualquer negócio. Quando nós, enquanto empreendedores, não voltamos o nosso pensamento, o nosso negócio para o atendimento dessas necessidades, as chances de fracasso são grandes. E essa estrutura precisa estar alinhada a essa necessidade que nós queremos atender. Essa estrutura precisa ser totalmente voltada para o atendimento dessas necessidades. Fatalmente, quando nós não damos a devida importância no relacionamento entre estrutura e necessidade que deve ser atendida, a gente vai ter aí problemas, seja de curto, médio ou longo prazo. Você já avaliou se o terreno onde você está construindo o seu negócio, construindo a sua empresa, está numa região onde o acesso das pessoas que serão atendidas por você é bacana? Já verificou se essas pessoas que estão ao seu redor conseguem acesso ao seu negócio, ao seu empreendimento com certa facilidade? Já verificou quais são os custos para que isso saia do papel? Já verificou com os principais órgãos ambientais, os órgãos públicos, a possibilidade da existência dessa nova estrutura? Quais são os custos para isso? Quem fará isso?
uma empresa que tem know-how para fazer pesquisa de mercado, uma empresa que consegue te atender dentro dos limites da lei? Se você fizer essas mesmas perguntas para o novo negócio que está por vir e as respostas forem bem atendidas, muito provavelmente o seu negócio vai progredir. E é isso que nós queremos. Você vai assistir nos próximos capítulos temas relacionados à sua casa, temas relacionados ao seu lar, departamentos específicos de um lar, de uma casa, que estão diretamente ligados às questões empresariais e comerciais. Fique ligado, nos próximos vídeos a gente tenta trabalhar outros temas que vão te surpreender, que vão poder te ajudar no desenvolver desse novo negócio. E ter o próprio negócio é o sonho de muitos, não é verdade? Por que não realizar? E por que não realizá-lo de maneira inteligente, estruturada, para que ele seja duradouro? Não é muito melhor assim? Então, fique com a gente. Próximo capítulo a gente vai falar de recepção. Qual é a relação entre a recepção de uma empresa, daquele espaço que a gente reserva para os nossos clientes, para os nossos fornecedores, para os nossos funcionários chegarem, e a nossa casa? E algum ambiente do lar que possa nos dar algum tipo de lição. Fique conosco e nos acompanhe nesse próximo episódio. Se você gostou desse vídeo, aproveita para deixar o like, para comentar, compartilha, para a gente poder conseguir trazer conteúdos legais, didáticos e de sucesso para cada um de vocês. Certo? Forte abraço e até o próximo vídeo.